Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Às vezes a vida muda em um instante. Uma fratura simples, um retorno para casa, a expectativa de que tudo ia se resolver com o tempo. Mas junto com a dor veio a febre. Uma febre que não passava e que abriu a porta para uma jornada longa, assustadora e cheia de incertezas. Ela saiu de casa achando que ia resolver tudo e se recuperar, mas acabou ouvindo palavras que ninguém está preparado para escutar. Disseram que era algo grave, disseram que era o fim, disseram que não havia mais o que fazer. Mas ela não desistiu. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e no Você Bem Melhor de hoje você vai conhecer uma história real sobre fé, persistência, medicina que escuta e sobre o quanto não aceitar o óbvio pode salvar uma vida. Fica com a gente, porque essa história pode mudar a sua forma de enxergar a dor e o diagnóstico. E, acima de tudo, de ter esperança. Mas antes de receber a nossa convidada, eu convido você para interagir com a gente. Você está com o Instagram aberto? Se não está, abre aí rapidinho e coloca lá, @dr.rodrigogurgel. É lá que nós temos todos os nossos programas, todo mundo que passou aqui, todas essas histórias surpreendentes de pessoas que passaram por alguma coisa, mas que conseguiram ficar bem melhor. E se você estiver vindo para cá, para Aparecida, para Basílica, com alguma romaria, e você tiver uma história para contar para a gente, manda antes. Quem sabe você não vai estar aqui com a gente alinha os horários, e você vai estar aqui para contar essa história. Diz pra gente o que você acha, se você gostou do programa, se você não gostou, quais são as histórias que você quer ouvir, o diagnóstico que você quer ver, que a gente corre atrás para mostrar que nós estamos te ouvindo. E agora, para a gente conversar um pouco mais sobre o diagnóstico de hoje, nós vamos receber aqui a jornalista Verônica Dali. Verônica, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui compartilhando essa história de superação, compartilhando essa história com um sorriso que você já entrou. É muito importante para a gente tê-la, tá bom? Eu que agradeço, doutor. Eu acho que estar aqui para falar sobre mim é um pouco difícil, né? Toda vez que você fala de si mesmo é complicado, mas para que todas as pessoas possam sentir como é o diagnóstico, como foi o meu diagnóstico e até servir para outras pessoas, né, terem a alusão sobre os seus próprios sintomas. Sim, vamos lá. Pode sentar ali. Sim. Fica à vontade. Verônica, a gente já deu uma palhinha ali na abertura, né? Como é que tudo começou. Mas eu quero ouvir de você. Fala pra mim, como é que tudo começou? A gente nunca espera uma doença rara, né? A doença rara vem pra gente como uma bênção, né? Como a gente sempre fala. Eu estava simplesmente em casa com a minha mãe, saindo pra missa, e junto com a minha mãe e a minha filha pequena, a gente foi até a igreja e a minha mãe tinha tido um AVC, tinha dificuldade de mobilidade, e eu fui recostar o banco assim para ela passar, né? Que o banco estava assim um pouco atrapalhando a mobilidade dela. E quando eu fiz assim, a costela, eu falei, nossa, que dor horrível. Tá, tudo bem, continuei ali e fui, né, vivendo a vida, né, ali. E já fazendo uma retrospectiva, 2 anos atrás eu tive uma lesão de mandíbula. E o siso estava incrustado dentro da mandíbula. Sim. E este já era um dos sintomas. E você? E eu realmente... Coisas normais da vida que pode acontecer. Sim, tratei e faz aquela cirurgia bucomaxilo, Sim. Chatíssima, faz aquela cânula, fica lá um tempão, Sim. 6 meses de pós-operatório. Sim. E aí passou ali. Só que nesse meio tempo todo... Eu fui a um ortopedista, nós não vamos fazer nada, porque lesão de costela, assim, não se faz nada. Você trata, toma um anti-inflamatório, passa a dor. Sim. E segue a vida. Ela consolida sozinha. Exato, ela vai reconstituir. Só que aí veio a febre. Logo que você chegou em casa, veio a febre, como é que foi isso? Demorou um pouquinho? Não, já estava, sentia sempre um mal-estarzinho, sempre no final da tarde, uma febrezinha, 37,8, 37,9... às vezes 38, mas aquela debilidade, né? Cansaço, uma fadiga muito grande. E aí, quando a febre... Eu já estava cansada de sentir febre. Porque você te debilita, né? Apesar de eu ser mãe, jornalista,
trabalhar e estava em prol da minha filha ali, muito dedicada a ela, mas você acaba cansando daquilo. Eu falei, não aguento mais, eu vou para um hospital. Era até aniversário de casamento, naquele ano de 2013. Eu falei, eu não aguento, eu vou para o hospital, que eu não aguento mais sentir febre. E não sabia o que era. Tomava anti-inflamatório, não era. Antitérmico, não resolvia. E aí eu cheguei no hospital, achando que no outro dia cedo eu já estaria em casa de novo, né? Aí eles iam me dar um remédio e eu ia embora. Lê do engano. A febre a esclarecer, o senhor pode falar melhor, é um dos piores sintomas para os médicos, né? Os médicos não te liberam até essa febre cessar. Sim. E eu queria ir embora para casa. E eu sou capricorniana, né, doutor? Então, aquela pessoa teimosa. E eu quero ir para casa, a infecto, até a doutora Raquel Moarec me atendeu. E a gente já tinha um conhecimento com os médicos daquele hospital, que era o Hospital São Luís, lá em São Paulo. E ela falou, não, você não vai sair daqui até a gente saber o que é essa febre. E ficou internada. Aí eu fiquei, fazia aqueles bate e volta, final de semana para casa, mas... Quanto tempo durou isso? 3 meses. É muito tempo, né? 3 meses. Foram 3 meses que eu fiz todos os tipos de exame possíveis. Eram ressonâncias, ultrassom, cintilografia. Tirei o líquor, cheguei a tirar o líquor, um dos piores exames que eu já fiz na minha vida, assim, não quero nunca mais precisar ter e passar por essa dor. E foi muito chocante para mim, porque não esclarecia, né? E eu bem, eu como estou aqui. Nossa, e aí, mas assim, fazia o exame, a febre persistia, ou nesse momento a febre ainda persistia? Não, nunca parou. E em que momento decidiu assim, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo, já fizemos todos os exames, em que momento... Era uma equipe multidisciplinar. Deram essa reviravolta e que você falou assim, peraí, aqui começa a aparecer uma luz. Então, aí foi uma equipe, o hospital montou uma equipe multidisciplinar. Sim. Eram infectologistas, hematologistas, como é que chama? Ortopedistas, né? Ortopedistas oncológicos. Uma equipe incrível. E em vários momentos, cada um gostaria de dar o seu diagnóstico, né? Na sua área. Mas nada era conclusivo. A gente fazia a biópsia, chegou a tirar a biópsia da ilíaca para os marcadores. Todos os marcadores que eles davam sempre vinham inconclusivos. E aí ele falou, vamos fazer um PET-CT. E aí a gente vai ver que é aquele exame que você tem um mapeamento realmente de câncer, né? Geral, né? Que normalmente é feito para câncer, porque daí brilha, né? Sim. E aí é que foi a história toda, né, doutor? Aí que veio assim, um susto, né? Vamos dizer assim, pra gente. Eles chamaram toda a minha família, a minha irmã, que está aqui inclusive comigo, que sempre me acompanhou, meu marido, e falaram, olha, o que ela tem é um câncer em metástase nos ossos. Você tinha um câncer no corpo em inteiro, metástase. E existia mesmo, se você olhasse o PET-CT... O exame... Era poroso, você via tudo. Brilhava o corpo inteiro. Então a gente segura aqui, que daqui a pouco a gente vai saber por que você estava brilhando tanto assim. Estamos de volta aqui nos estúdios no subsolo do Santuário Nacional com Você Bem Melhor. E agora, para me ajudar a desvendar esse diagnóstico da Verônica, eu chamo aqui a dermatologista, a doutora Eveline Costa. Eveline, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceito estar aqui com a gente para conversar sobre isso, aprofundar brilhantemente, que eu não tenho dúvida de que vai ser assim, tá? E agora nós vamos receber a Elô, que está com Você Bem Melhor nas ruas, e nós vamos escutar o que o povo tem a dizer sobre o sistema imunológico no dia a dia. Cuidar da saúde vai muito além de tratar das doenças. É também cuidar do sistema imunológico.
Por isso, hoje nós viemos às ruas para perguntar para a população se elas também estão cuidando do sistema imunológico. Vamos comigo? Eu vou ao médico, sim, faço a prevenção e também cuido pessoalmente quando a gente, na verdade, quando alguém fala assim, vai na farmácia de manipulação que o remédio cura, tá. Só que nem todas as coisas a gente vai pelas pessoas, tem que procurar um médico, né? Gente, agora é o seguinte, eu tô aqui com duas senhoras super simpáticas e vim fazer a pergunta para elas. Vocês estão cuidando do sistema imunológico? Sim, muito. É muito importante cuidar, né? Tá sempre se alimentando bem, tomando bastante vitaminas, né? E fazendo frequências aos médicos, visitas que é necessário, né? Isso é muito importante. E a senhora? Também, estou cuidando muito bem da minha saúde, pela idade que eu tenho. De saúde estou bem, graças a Deus. Né? Faço o que o Beabá ensina, né? Quando a gente chega a uma idade igual a mim, então a gente tem que se cuidar. Né? Tem que se cuidar porque senão vai embora cedo. Muito obrigada. Agora, ó, tchauzinho aqui, ó. E agora nós estamos aqui de volta para poder falar um pouco mais a fundo sobre isso com a doutora Eveline. Eveline, fala pra gente onde é que a gente te encontra. Eu sou preceptora na Santa Casa de São José dos Campos e atuo em Taubaté, em consultório, e também online em qualquer lugar do Brasil. Qual é a sua rede social pra gente achar? É Eveline Dermato. Eu adoro responder as dúvidas que aparecem maravilha. por Então, lá. gente, @Eveline Dermato. E agora nós vamos desvendar qual era o diagnóstico da Verônica para você também ficar mais tranquila, para você poder falar com mais liberdade. O diagnóstico é histiocitose das células de Langerhans. Eita! Antes dela continuar, fala pra gente o que é a histiocitose das células de Langerhans. Prazer, Verônica. Essa doença, histiocitose de célula de Langerhans, acontece que a célula de Langerhans, ela é uma célula do sistema imune de defesa e acontece ali uma multiplicação desenfreada e ela passa a se acumular em alguns órgãos, né? Pode ser a pele, os ossos, fígado, o sistema nervoso central. Então, os sintomas deles são variados a depender de onde ela está se acumulando. Entendi. E aí? Você estava brilhando. E aí, como algumas pessoas já sabem, alguns que acompanham o câncer, né? Muitas pessoas sabem que a pessoa faz o PET-CT e o que brilha é onde está alojado o câncer. Isso. E no corpo todo. Tinha na coxa, Verônica. tinha nos braços, tinha na bacia, principalmente. A bacia era o lugar onde tinham mais lesões, a bacia. E como é que você ficou com isso? Recebeu esse diagnóstico e aí? Na verdade, eu recebi com desespero, Sim. né, num primeiro momento. O meu marido, na época, nós somos muito católicos, ele aceitou, a gente chorou junto, a gente se uniu. Só que eu sou uma pessoa muito de não aceitar o óbvio, até Sim. como o texto de início. Falei, eu tô ótima, eu não tenho isso. E aí, só que os exames estavam dizendo isso, né? As pessoas de fora falam, ela tá mentindo para ela mesma para poder, Exato, né? aquela negação, Isso. né? Mas eu, corada, andando pelo quarto... Nenhuma característica. Sem nenhuma característica de câncer terminal. E eu tenho que agradecer muito também ao Dr. Lucas Leite Ribeiro. O Dr. Lucas, ele é um ortopedista de quadril e joelho, muito renomado e incrível. Ele esteve comigo em todos os momentos, até o sócio dele, Dr. Tanaka, também. Ele falou, não, a gente não acredita. Eu acredito em uma histiocitose X, que é um primeiro diagnóstico do que fala. Só que mandava o marcador para a hepatologia, Sim. né? Mandava e não vinha conclusivo, vinha Conclusão. inconclusivo. Sim. Então, patinamos de novo, voltamos à estaca inicial, vamos fazer o quê? Não existe o que fazer, não existe o que ser feito. Como estava espalhado pelo corpo todo, a única alternativa era ir para cuidados paliativos. Mas como eu sou muito teimosa e todos os meus médicos, graças a Deus, continuam teimosos, ele falou, vamos trazer uma endócrina aqui para a nossa equipe,
pede para ela vir amanhã e analisar os exames dela. E assim foi. A minha irmã estava comigo, meu marido estava diante do Santíssimo nesse momento, inclusive numa paróquia que é do lado nossa lá, do hospital. E ela entrou no quarto, começou a remexer junto com a minha irmã os meus exames, perguntaram algumas coisas. E eu estava saindo para fazer um exame. Ela falou, não sai não. Fica aí, porque eu acho que eu já sei o que você tem. Eu olhei para ela muito assustada, né? Como até... Eu também falo para ela metástase, Não, né? Porque é o que eles exato. falam. Não, e ninguém falava isso para mim. Ninguém teve essa consciência muito séria. Chegou assim, eu acho que você tem. Nunca. Eles falavam, vamos investigar, vamos avaliar, vamos analisar. E nunca uma... E a doutora Juliana Zuccari era desse tamanho, assim. E minhãozinha, ela entrou no quarto muito delicadinha, conversando com a gente. Eu falei, não tô acreditando nela. Ela falou, não sai. Eu vou até a enfermaria encontrar com a sua médica. Nesse caso, quem estava cuidando de mim era a doutora Carolina Kassab. Ela encontrou a minha médica. Em 10 minutos, elas voltaram para o quarto. Falaram, olha, realmente ela trouxe para a gente alguns indícios que podem ser a histiocytose da célula de Langerhans, explicou um pouquinho. E a gente vai mandar para patologia esse marcador. E existem grandes chances de ser. Sim. Aí foi uma festa no quarto, né? Quase que a gente revolucionou o quarto inteiro e tudo. Então, passou no dia seguinte, veio o resultado, lógico. Demorou aquela agonia, Sim, aquela claro. angústia, ansiedade, né? Lógico. E veio, sim, o diagnóstico. Mas nesse meio tempo, né, até vir tudo, eu e a minha irmã ainda escrevemos um livro. Olha. Dentro do hospital, porque a gente não tinha o que fazer. Aham. Eu não fazia exame, fazia os Sim. exames, mas assim, né? Não tinha nada Não tinha mais nada, além. não tinha cirurgia, não tinha nada. Eu ficava fazendo A espera. nada. A espera resultou Sim. num livro, que é o livro da minha irmã hoje, A Travesseiro da legal. Mulher Borboleta. Que ela é legal. poetisa e tem esse... Então, bonito. eu sou jornalista, então Aham. fizemos um livro nesse meio. A combinação foi ótima. Foi perfeita. Deixa eu fazer uma de perguntinha tempo. aqui. Me diz uma coisa. É difícil o diagnóstico? Quais são as características da doença? É preciso realmente, uma coisa que a gente vem encontrando aqui no programa, são pessoas cada vez mais com diagnósticos difíceis e que a gente vê, infelizmente, que a classe, não vou falar só da classe médica, mas a classe da saúde não está estudando o suficiente para isso, né? São coisas que, se você tem o estudo, as características elas estão sendo esfregadas no nosso nariz. É difícil, dá em criança, como é que é isso? É um diagnóstico difícil, porque é uma doença bastante rara, né? A gente tem uma incidência anual Sim. de 4 a 9 casos em crianças, né? Por milhão. Em adulto, 1 raríssimo. a 2, né? É muito mais comum em criança. Né? Para fins de comparação, a hipertensão arterial tem uma incidência anual de 280 mil casos por milhão. Então, é uma doença muito rara. Eu tive a oportunidade de ver essa doença na minha formação e aí fica na cabeça, Fica. né? Então, é um diagnóstico difícil, a clínica não é suficiente, bater o olho, né? É necessário fazer um exame de biópsia, encontrar a tal célula de Langerhans ali na biópsia. E assim, Eveline, esse PET scan dela, isso é normal? Ficou inexplicado para mim isso, né? O que acontece, né? A doença, a histiocytose de Langerhans, ela pode ser localizada quando ela está em um órgão apenas, por exemplo, somente na pele, somente nos ossos, e ela pode ser multissistêmica quando acomete 2 ou mais órgãos. Sim. O caso da Verônica parece que começou nos ossos, né? Isso. E aí é o órgão mais acometido na forma isolada. E aí Mas a gente ele vê essas marca como lesões. se fosse... A célula marca como se fosse o tumor, o câncer. Isso, a gente vê lesões líticas no raio-x ou na tomografia, né? E aí... Então não está errado você olhar aqueles marcadores, porque realmente marcou, só que não marcou uma metástase cancerígena, marcou a célula... Muitos focos, né? Aí eu acredito que o médico se perguntou de onde vem. Tem um tumor primário, uma metástase. Sim, e não achava nada. E aí o tratamento, como é que foi? E aí, na verdade, foi estudado um protocolo americano, né? A doutora Carolina levou esse diagnóstico para o Einstein e eles fizeram uma banca especial sobre a histiocytose. E aí, sim, a histiocytose foi mundialmente tendo um protocolo de tratamento. Trata com quimioterapia, né?
corticoide, né? Muito corticoide. São vários ciclos, né, que são feitos. Aí você vai avaliando de tempos em tempos com o PET-CT, onde começar a diminuir o brilho, né? Você toma o medicamento e você vai extinguindo a doença. Sim. De acordo com que você avança nos protocolos, certo. Né? Mas o mais feliz de tudo isso foi que os médicos davam pulos de alegria. Imagino. Até eu sempre falo isso para os meus pacientes, para as pessoas que passam aqui. Por mais difícil que seja o diagnóstico, você já não está mais no quarto escuro. Exato. Você já sabe para onde você tem que ir. Você já sabe qual é a maçaneta, qual é a porta. Pode estar trancada, pode ser difícil de sair, mas você sabe que você tem que mexer naquilo dali. Eu tenho algumas perguntas que chegaram por WhatsApp. Vamos lá. Da Luciana Martins. Quais os sinais que o corpo dá quando o sistema imunológico não está funcionando bem? No caso da histiocytose, né, e de alguma doença autoimune, autoinflamatória, podem ter sintomas inespecíficos, como febre, né, que ela teve, anemia, cansaço, fadiga. Na histiocytose de célula de Langerhans, né, o acometimento da pele é muito comum. E isso é bom, uma janela para o dermatologista fazer o diagnóstico ali, porque as lesões dela costumam aparecer em até 80%, né, dos casos. E elas podem ser prévias aos outros sintomas, então tem a chance de diagnosticar e fazer o diagnóstico precoce ali. Mas que no meu caso não teve erupções cutâneas, nenhuma, nada. Perfeito. Pode acontecer. Vamos mais uma aqui. Mais uma? Daniela Pimentel, estresse e cansaço excessivo podem enfraquecer o sistema imunológico? Olha, a princípio não, né? A princípio não. Aquela história do frio, né? Tomar friagem enfraquece o sistema imunológico. Não. Quando a gente tem uma queda da imunidade de forma geral, isso deve ser investigado, né? Com exames laboratoriais, com um exame físico. Né? A gente tem que buscar ali uma causa. Sim, sim. Vamos só para mais uma? Vamos lá. Paulo Sérgio, é possível fortalecer o sistema imunológico no dia a dia? Como? Com certeza, né? A gente sabe que uma alimentação saudável, hábito de vida saudável, praticar uma atividade física melhora o sistema imunológico, né? A gente vive uma rotina de muito estresse, muita correria, de alimentação ruim, isso acaba inflamando mais, né? E atrapalhando um pouquinho as coisas. Perfeito. E deixando bem claro que a minha doença não interfere em nada disso. É uma doença que é uma doença autoimune, ela aparece. Ela está ali porque ela está ali. Ela, como eu digo sempre, é uma bênção que vem para você. Né? Eveline, obrigado mais uma vez. Brilhou muito, não esperava menos que isso. O contato é Eveline Dermato. Eveline Dermato, gente. Não deixa de seguir. Maravilhoso. Muito, muito obrigado mesmo. E você de casa, não sai daí não, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. E agora, Verônica, hoje eu queria saber rapidamente como é que está o tratamento, como é que está a sua vida, como é que está esse momento. O pós-doença. Olha, doutor, o pós-doença, eu posso dizer que é tão difícil quanto durante a doença. Porque quando você vai ser submetida à quimioterapia, você já pensa logo, vai cair todo o meu cabelo. Sim. Eu tinha uma filha de 7 anos na época, né? Ela tinha 7 anos, hoje ela já tem 21, então já faz bastante tempo. E eu falei, eu não quero que ela me veja sem cabelo, que ela me veja careca. Essa foi a minha primeira condição. E aí, conversando com a minha médica, ela falou, essa é uma medicação que não, em pouquíssimos casos, cai o cabelo. Porque não é muito forte, é um protocolo leve e pode ser que não caia, mas pode ser que caia. Cada organismo é o senhor sabe muito bem disso. Todo médico tem que explicar para o paciente, porque às vezes a expectativa não corresponde, né? E eles foram muito claros comigo nesse sentido e me deixaram bem tranquila. Olha, se acontecer, a gente vai tratar, a gente vai cuidar e ela vai entender. Foi indicado que ela passe por uma psicóloga, porque ela que tinha a mãe dela no dia a dia não tinha mais, porque eu vivia para o hospital. Mas no decorrer da quimioterapia, dos ciclos, foram muito tranquilos. Eu ia de carro, voltava de carro. Que a
a medicação era muito tranquila, não tinha vômito, Foi não um tinha tratamento ânsia. que, apesar de ser assustador, foi tranquilo. Foi tranquilo. A gente tem umas fotos, Isso. né, suas Então, né? aí já foi bem no início, quando eu já estava fazendo os procedimentos, né? Certo. Lá já no hospital. Sim. Então, sempre a gente põe a família no meio Lógico. aí, né? Não pode deixar de. Para todo mundo ali vivendo. Mas eu sempre tive esse sorriso aí, doutor, Isso é né? importante. O que todo mundo aí pôde viajar É depois, lógico, né? que a gente merece. A gente curte viajar para Legal. fora do país e curtir também o nosso Compartilhar, país. é lógico, Essa e minha irmã compartilhar. que esteve sempre comigo ali no dia a dia. E é muito importante. Aí está meu principal amor, que é o mar, que eu amo o mar, a legal. praia. Tem E vídeo? Já veio no primeiro. Não, vídeo não tem. É Não? só fotos mesmo. Aí já está voltando. Mas aí foi isso. O maior problema foi o pós também, porque eu tive trombose depois, eu tive extravasamento da químio no braço, tive que botar um portocarte. Então, tipo, foram várias coisas no final. Fiquei com sequelas, sim, né? Que eu tive. Hoje eu tenho a diabetes insípidos, que é uma consequência da doença, e o hipertiroidismo também, que trata, mas nada que abale essa alegria de viver. Sim, a gente tem que ter isso é fé, importante. né? Eu acho que essa fé que sustentou eu, meu marido e minha filha e toda a minha família foi o que mais me deu suporte para que nada dessa doença tenha sido abalado a minha felicidade. Olha, aqui tem um presentinho para você lembrar que você passou pelo Você Bem obrigada, Melhor, pela imagina. TV Aparecida. Obrigada, eu agradeço Eu queria demais. te agradecer muito, porque hoje, assim, você não passa aqui como uma pessoa que adoeceu. Né? A doença ficou lá atrás, né? Embora exista todo um tratamento, todo um cuidado, você passa por alguém que venceu. Você passa por alguém que venceu coisas que você não merecia ter ouvido. Você passa por alguém que passou pelo susto. Você passa por alguém como alguém que tinha uma família e que pensou muito nisso como pessoas boas pensam, porque você poderia ter cuidado só de você, da sua vida, e estava tudo bem porque aquele era o seu momento. Mas você passa como alguém que deixa uma lição pra gente, Verônica, que é assim... Algumas pessoas me perguntam, o que é estar bem melhor, né? Quando me encontram. Estar bem melhor é estar com um sorriso no rosto, né? Eu não tenho dúvida de que foi difícil, embora eu não tenha a sensação do que você teve. Mas foi o que você disse, eu não perdi o sorriso que tinha no meu rosto. Quando decretaram o seu fim, você mostrou quem manda. E você mostrou que quem manda não manda sozinho. Você tem uma família que mandou junto com você. Você tem uma irmã que mandou nisso tudo junto meu com você. Meu marido, né, você também, tem um marido, que foi incansável. Exato. Você tem uma filha e você teve médicos que foram médicos de verdade. A gente vê muitas histórias de pessoas que ficaram jogadas por muito tempo porque médicos e profissionais foram negligentes, não abraçaram e você foi muito abraçada. Eu fui abraçada incrivelmente também pelo pessoal do hospital. Exatamente. Hoje eu tenho amigos dentro do hospital. E isso é muito importante. O Dr. Sebastião, que era o diretor na época, que brigava com o plano de saúde. É isso, né? aí. Porque tem isso também. A gente, apesar de ter um bom plano de saúde, graças ao bom Deus e ao meu marido, que tinha uma empresa que bancava esse plano de saúde pra gente, que bancou todo o tratamento, você tem que brigar com o plano de saúde. E às vezes a gente tem que contar com pessoas que nesse momento você não tem estrutura para isso. Sim. Né? A pessoa está debilitada, sofrida, e não tem como ficar discutindo procedimentos com o plano de saúde. E o diretor do hospital, que era o Dr. Sebastião, na época, ele falava, deixa comigo, vai fazer que eu brigo com o plano. Exatamente. E cuida de você. Exatamente. E esse suporte para você não tem preço. Isso é muito importante. Você teve isso tudo junto contigo. Então isso fez de você alguém que não aceitava um diagnóstico. E sabe-se lá Deus por qual motivo, e na verdade nós sabemos, mas por qual motivo o diagnóstico não foi aquele. E a gente sabe que veio através de muita fé, de muita oração, de muita união, de muito amor, mas que deixa uma lição para a gente e para as pessoas de casa, que é não aceite o que está sendo dado. Isso não é negar, isso não é deixar de aceitar o que tiver que vir,
mas é assim, eu vou lutar por mim até o fim. Pode ser que não dê certo, porque um dia a gente morre mesmo e não tem jeito. Um dia não vai dar certo, porque a gente precisa ir embora. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai trabalhar até fazer dar certo. E você, que bom que você foi o exemplo de que ter fé, ter união, ter amor, deu certo. E como eu estava falando lá no início, as pessoas me perguntam o que é estar bem melhor. Às vezes você vai ter sequelas, como você teve, mas você não tem mais a dor, a dificuldade da doença, você não tem mais a dúvida e você tem um caminho a seguir. E você seguiu por ele e é por isso que você está aqui. Então, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Muito obrigado por compartilhar o seu sorriso e por mostrar para a gente de casa que dá sim. Sempre vale a pena e dá certo. Obrigado, Eu que tá? agradeço a oportunidade. Imagina. E você de casa, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado por estar dividindo aqui a história da Verônica, que vocês possam ter aprendido muito. Carregue o seu sorriso no rosto. Tenha fé, porque dá certo, sempre dá certo. E se você passa por algum problema, cabeça firme, porque a gente vai te receber aqui, que aqui também é o seu lugar. Uma boa semana. Fiquem com Deus até semana que vem. Tchau, tchau.